A paz do Senhor, meus queridos, tudo bem? Meu nome é Tiago Panzarello. Nós estaremos trabalhando juntos agora, nesse trimestre, para falarmos sobre o assunto de escatologia. Estaremos aqui estreando aqui uma nova plataforma de ensino. Esses novos tempos de pandemia mobilizou muito e popularizou a questão do EAD, do ensino à distância, e nós estaremos agora juntos, trabalhando à distância, essa disciplina de escatologia, tá? Repito, meu nome é Tiago Panzarello, serei o professor de vocês e nós estaremos trabalhando juntos. E sem mais demoras, nós já vamos começar um pouquinho a falar sobre o tema da escatologia. Nós temos a ideia de, quando falamos de escatologia, de que é um tema meio isolado, que tem a ver só com o livro de Apocalipse, ou que é a última coisa a ser estudada. E realmente, quando nós vemos a palavra escatologia, né, é o estudo das últimas coisas, é a doutrina das últimas coisas. E a origem da palavra já aponta para estudo de profecias e para as coisas que ainda hão de acontecer. Todavia, o estudo de escatologia não envolve apenas as últimas coisas. O estudo de escatologia, ele envolve toda a Bíblia Sagrada. Desde o início da Bíblia Sagrada, ela já começa a falar de escatologia. Por exemplo, quando nós vemos a profecia de Gênesis 3,15, quando fala que do ventre da mulher virá um que pisará a cabeça da serpente. Isso já é escatologia. É uma profecia que para o povo daquela época ainda haveria de se cumprir. Quando nós falamos de salvação, nós estamos falando de vida eterna. Vida eterna é escatologia. Quando nós estamos falando de doutrina do pecado, nós vamos ver que através do pecado a morte entrou no mundo. E a morte será o último inimigo a ser derrotado. Então, a derrota da morte é escatologia. Então, o tema da escatologia, ela permeia toda a Bíblia Sagrada e ela está sempre combinando com outras doutrinas bíblicas também. Então, ela não é uma doutrina isolada, ela é uma doutrina que ela está aí de acordo com outras doutrinas bíblicas, porque elas são doutrinas o quê? Complementares. Elas vão estar se complementando e se ajudando. Tá bom? E tem aí, eu vou usar aqui alguns slides, porém esses slides é fornecido para vocês em forma de apostila. Então, tudo que eu for citar aqui, vocês já vão ter em mãos aí em forma de apostila. E eu vou começar falando aqui para vocês que a escatologia, o tema das últimas coisas, ele é um tema inspirador. Por que ele é um tema inspirador? Porque existem várias obras de Hollywood, de ficção científica, que vão abordar a escatologia, que vão abordar o fim do mundo, ou que vão abordar como será o mundo após o apocalipse, ou como será o fim do mundo. Tem muitas obras da ficção científica presentes na nossa cultura que vão abordar o fim do mundo. Por exemplo, se nós formos ver o filme 2012, ele vai falar sobre o fim do mundo, mas de acordo com a cultura do calendário maia. Se nós formos ver o livro de Eli, vai abordar aí como é que é o mundo após o apocalipse. Se nós formos ver a animação Wall-E, né, que é o Wall-E, vai abordar aí que a humanidade destruiu a Terra e foi morar no espaço. Então, são todos temas aí que vão abordar o fim do mundo. Que o fim do mundo ele é um tema que desperta muita curiosidade. Todo mundo tem a curiosidade e quer saber como que o mundo vai acabar, como que as coisas vão terminar. E aí a cultura começa a produzir vários filmes e também séries que vão abordar o apocalipse. Quem aí nunca ouviu falar da série The Walking Dead, que vai abordar o apocalipse zumbi? Tem também a série aí, Os 100, né? The 100, que vai abordar aí também como que será o mundo após o apocalipse, após o fim do mundo. Então, o tema do fim do mundo, ele desperta muita curiosidade. Não só para nós, o tema da escatologia, de como as coisas vão terminar, ele é um tema curioso, inspirador, não só para nós, como para todo mundo, até para quem não é cristão, tem ali uma forma de pensar como que o mundo terminaria. Mas nós vamos nos deter aqui na escatologia cristã, sobre as visões cristãs sobre o fim do mundo, sobre a escatologia, sobre as últimas coisas, tá?
Tem outras culturas que vão abordar a escatologia, o fim do mundo. Tem o zoroastrismo, tem o calendário maia, né, que todo mundo viu a questão do 2012. Mas nós não vamos nos ater a estes temas. Vamos aí nos ater e abordar apenas a escatologia cristã. Ok? E agora nós vamos abordar aqui um pouco sobre a importância ao estudo da escatologia. Por que esse estudo é muito importante? A escatologia é muito importante, primeiro ponto, porque é um tema central na doutrina cristã. Então, nós vemos aí em Mateus 24, 35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Só no Novo Testamento são mais de 300 referências à volta de Jesus. Então, o tema da volta de Jesus ele é um tema central da Bíblia Sagrada. Assim como no Antigo Testamento profetizou que ele viria, o Novo Testamento profetiza que ele vai retornar. Sendo que no Antigo Testamento também tem profecias não cumpridas que vão abordar aí questões da segunda vinda mesmo. Tá? O segundo ponto, a escatologia é um estudo importante porque ela serve de alerta ao povo de Deus. Ela serve de alerta, porque às vezes nós ficamos aí numa zona de conforto, achando que está tudo bem, mas é um tema de alerta. Jesus está voltando. Qual é a nossa postura antes, a iminência dessa mensagem de que Jesus está voltando? Tá? E 1 Tessalonicenses 5,2 fala que o dia do Senhor ele virá como o ladrão da noite, ou seja, a gente não espera. Ele virá de uma forma inesperada, a gente não sabe o dia, não tem como determinar o dia, a data, o horário que esse dia vai acontecer. Mas que ele vai acontecer, ele vai acontecer. Terceiro ponto importante, a escatologia, ela aponta para a doutrina da Trindade. E ela aponta para a doutrina da Trindade porque vai abordar as questões aí de Deus Pai, vai abordar a questão de Jesus que veio, que foi assunto aos céus, que retornará, da atuação do Espírito Santo. Então, a escatologia também aponta para a Trindade, porque ela vai apontar a atuação não só do Deus Pai, mas de Jesus, Deus Filho, e a atuação do Espírito Santo em meio aos acontecimentos das últimas coisas. O quarto ponto, ele aponta para o cumprimento de uma promessa. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Esse texto ele está apontando o seguinte: por mais que o mundo, até mesmo nós, temos essa ansiedade de ficar pensando quando será a vinda, quando será a data da volta de Jesus, quando ocorrerá o retorno de Jesus, qual será especificamente o tempo que ele vai voltar, e ficamos numa ansiedade falando, desde os tempos antigos eu ouço que Jesus está voltando e até agora nada. A palavra de Deus é veemente e nos diz, ele não tarda na sua promessa. Ele virá no tempo certo. Por mais que nós fiquemos com esse pensamento de que ele está demorando, a palavra de Deus nos diz que ele virá em tempo certo, no tempo oportuno. O quinto ponto vai abordar o seguinte, e ele enfatiza a soberania de Deus. Em Apocalipse 1:8, vai dizer o seguinte, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ou seja, o próprio Jesus está falando, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o Senhor de todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. E tudo vai se terminar também com ele. Então, ele está dizendo que Jesus, ele é aquele que há de vir. Então, se ele prometeu que há de vir, ele virá. O sexto ponto da escatologia é um que eu acho bem interessante sobre a importância do estudo, é o seguinte, de que a escatologia ela deve produzir esperança.
Por mais que eu falei da iminência, da volta de Jesus, é um tema que a gente aprende o tempo todo, escuta muito sobre a importância da iminência da volta de Jesus. Ele é um tema que deve produzir em nós não medo, mas esperança. Porque aquilo que nós mais ansiamos e mais desejamos é estar com o nosso Senhor, é estar com o nosso Salvador. Então a escatologia ela deve produzir esperança porque vai representar o ponto máximo da nossa fé, que é o nosso encontro com o nosso Salvador, que é o nosso encontro com Jesus de Nazaré. E o sétimo ponto, ela deve produzir a pregação do Evangelho. Porque pessoas estão se encaminhando a passos largos para a perdição. Porém, quando nós aprendemos, entendemos a importância da escatologia, a iminência do tema da volta de Jesus e a esperança que isso causa em nós temos e devemos levar adiante a pregação do Evangelho, não só pelo aquilo que o Evangelho é, mas que dentro da pregação do Evangelho tem a questão da esperança, da salvação, da vida eterna, que são temas escatológicos. Amém? E assim terminamos a nossa primeira aula. Bem, fique com Deus, que Deus abençoe.